Olá! Ô, Carlos. Trio Parada Dura já está do lado de cá. Beleza. Tudo bem, Eliane? Dona Vamos lá. Clara? A Clara. Vamos ver se eu mostrar aqui. Ó. Aê! Um beijo, Dona Clara. Tudo bom. Ok. Vamos esperar um pouquinho. Eu entrei antes para acertar algumas coisas Uhum. que não estavam muito boas, mas agora acho que está tudo certo. E aí, como é que tá o domingo de vocês aí? Tudo em paz? Tranquilo. E o seu? Tranquilo também. Meus filhos vieram hoje aqui e tal. Eu vi uma foto no Facebook. Fiz uma bela de uma macarronada italiana. Olha só, empatou. Fizemos uma aqui também. Ó, certo. Marli, Boa noite a Olá, todos. Marli. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Tudo bem, Conceição? Tudo bem, obrigada. E com vocês? Graças a Deus, tudo bem. Esperar nosso amigo Chico, né? Para a gente começar. Enquanto o Chico não entra, posso pedir uma coisa, não sei se dá. Claro. Nesta lista aqui da oração, no início ou no final da oração, também podiam incluir a gente. Claro. Por que não? Sim. Pronto, porque eu ultimamente ando com as veias das pernas, parece que incham e doem. Pronto. Ainda não fui ao médico porque aqui também os médicos estão mal, não há médicos. Então Não. ainda não fui, não estou a dar grande importância, mas pronto, às vezes. E não há também a possibilidade da gente pedir a fluidificação da água? Claro, claro que sim. Ah lá, a Marli lá, ó. Eu não consigo ver todos. Ah, Não, bom, mas assim, tipo, do gênero, a gente fazer a oração e pedir mesmo que sim, claro. Por que não? se equipa. Sim, com certeza. Não sei, é só uma ideia, né? Pode, Sim. pode sim. Ô, Chico, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem que vai fazer a prece de encerramento? Eu. É o Chico. Então, aí o Chico pode fazer uma oração pedindo a fluidificação da água, de quem quiser. Sei lá. Conceição. Deixa eu pegar a água lá. Marcelo, Oi. para a Conceição pegar um copo de água. Eu já tenho aqui. Ah, tá. Na oração ela. Tá vendo? Ó, aqui eu também tenho minha. Quando eu termino a minha garrafa, ó. Também trouxe. Então, a gente pós-oração, a gente sempre toma, dá para a família, né? Sim. Só que eu acho que assim, a gente orando todos em conjunto, acho que tem mais, sei lá, mais força, né? Acho que tem mais força. Não sei. É só eu a falar, né? Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais falando o nome dele, ali ele estaria, né, Conceição? Então, é verdade. A gente ora sim. É um prazer orar também por você e por todos, Eu não né? Era mesmo por nós todos mesmo. Que a gente também precisa, né? Cada um à sua maneira. Claro, Sim. com certeza. Todos precisamos. Eu não sei onde eu li, o Carlos me ajuda aí, mas me parece que numa reunião, acho que foi bom, enfim, numa reunião, os médios, as pessoas, não os médios, mas não, todos somos médios, né? Mas todos nós somamos energia, como se fossem uma pilha ligada na outra. Se eu não me engano, isso é real. Não tenho certeza absoluta, mas parece que funciona assim. É isso, Carlos? Sim, todo grupo, quando você vai imbuído do mesmo pensamento, com a mesma energia positiva, isso tudo soma. Então é isso aí. Uma fortaleza é maior, né? Sim. Só. Bom, a vibração, né, Carlos?
Hã? A vibração, né? Sim, exatamente. Bom, estamos todos aqui, né? Então, a abertura é da minha alçada, não é isso? Isso. Então, vamos lá, né? Então, vamos serenando nossos pensamentos, nos unindo ao plano maior, a Jesus, nosso mestre querido, pedindo aos nossos mentores que nos auxiliem na reunião, que possamos aprender um pouquinho mais hoje, auxiliar a quem for possível, e principalmente que esse ensinamento possa fazer parte de nossa reforma e que possamos a cada dia sermos melhores, pessoas melhores. Que assim seja. Evangelho. Eliane. Eu? Então vamos. Sou eu e o Carlos, tá? Ah, tá. De dupla. Tudo bem. Tá valendo. Ó, você viu que ele já estava de folga, eu já arrumei alguma coisa para ele fazer. Ele não pode ficar de folga. Exatamente. Tô de acordo. Então, nós vamos continuar o capítulo 4. Eu acho que hoje vai dar para encerrar essa parte. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uhum. Nós vamos começar no item 14. E pelo que eu estava lendo aqui, ela vai falar muito sobre a ressurreição e a reencarnação. Então, vai variar sobre várias religiões, né? As passagens da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, vai dando uma variada. Então, vamos começar no item 14. Mas, quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que minha transformação segue. Então, essa parte é de Job, do capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução de Mestre de Sassi. Então, aqui é uma pergunta, né? Depois que nós morremos, podemos nós reviver de novo? No mesmo corpo, não, né? Até eu estava ouvindo algumas palestras, aí, algumas coisas para poder falar, né? É que o cara falou, imagina uma pessoa que morre num acidente, num acidente queimado e tal. Como que vai de novo nascer naquele corpo? Não tem como, né? Então, aqui já estava falando através da reencarnação, né? Vai nascer de novo, mas num novo corpo. Ele não ressuscitará, ele vai nascer de novo. Né? Não teria essa parte aí. Então, continuando. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me segue, até aquele em que me chegue. Alguma transformação? Idem, tradução protestante de Osterwald. E depois que o homem morre, para onde ele vai? O corpo vai ser desintegrado, né? E o espírito nós vamos para onde o nosso
pensamento atrair, né? Aonde que nós vamos conseguir nos conectar lá, através das coisas e das ações que nós fazemos aqui na Terra, nesse momento. Quando o homem está morto, ele vive sempre? Não, não é pergunta. Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. Idem, versão da igreja grega. Então, a versão da igreja grega, ela é bem clara, né? A essa Sim. terra voltarei de novo. Então, a da igreja grega, a gente percebe realmente quando se fala de reencarnação, e não de uma ressurreição do corpo, que o corpo volta. Como a gente viu nos momentos desse capítulo, a palavra reencarnação é uma palavra nova, né? Sim. Para esta época, ressurreição não era interpretado como o corpo apenas, né? Quando você fala no judeu a ressurreição, ele quer dizer que seria a reencarnação para nós atualmente. Então, vamos continuando aqui. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de várias vezes a versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. E aí, então, essa partezinha, né, é o final aí, é o retorno através da reencarnação. Porque, como ele diz aí em cima, não seria também através da água, do batismo, como algumas religiões acreditam, né? Porque naquela época do Antigo Testamento ainda não se tinha isso, porque era antes do Cristo, né? Uhum. E o batismo, tudo isso veio depois de Cristo. Então, não tinha isso. Então, nessa parte aí também fala da reencarnação já no Antigo Testamento. Vocês podem falar à vontade, que eu gosto. Né? Então, continuando. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna na versão grega. Eu esperarei. Parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará o seu retorno. Então, não é, pois, duvidoso que, sob o nome da
ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação. Negar as palavras do Cristo é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem mediadas, sem preconceitos. Então, vamos à última parte. Mas a essa autoridade do ponto de vista religioso vem se acrescentar do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos, quando se quer remontar dos efeitos à causa. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo. Pode-se dizer, só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai. E todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Aí tem o númerozinho 1, né, que vai vir aqui no final. Ver para o estudo do dogma da reencarnação, o livro dos Espíritos, no capítulo 4 e 5. O que é Espiritismo? Capítulo 2, por Allan Kardec. A pluralidade da existência por Pesani. E só um finalzinho aqui. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que deve restituir seu verdadeiro sentido. Nesse último parágrafo, por exemplo, quando ele fala que sem a reencarnação, como que a gente fala das máximas do Evangelho, né? Então, se você pega, por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em breve nós vamos estar estudando, e na minha visão é o capítulo mais completo que tem, bem-aventurados os aflitos. Como que numa encarnação só o cara vai ser bem-aventurado? Ele nasce, ele sofre, volta, morre, e aí? Ele é bem-aventurado? Como fala também nesse final, desse item, acho que é o item 17, que nós vamos, num dado momento, entender que isso, não nós espíritas, mas de forma geral, a humanidade vai entender que a reencarnação é uma lei divina, é natural. Não é um negócio que tem, não tem. Não, é uma lei que nós somos, para a nossa evolução ocorrer, nós precisamos reencarnar. Nós vamos não estar apenas na erradicidade. Lá a gente aprende algumas coisas e depois a gente vem praticar aqui. Então, a reencarnação, e mostrou, hoje a gente estudou, desde o Velho Testamento, né? Não é um negócio que está sendo falado agora. Sim. Só acrescentando ao que ele disse, a ideia da reencarnação ela é muito antiga, ela é tão antiga quanto o próprio ser humano. E como o Carlos já falou, ela está
em várias culturas. Várias culturas. Não é uma coisa que surgiu agora. Na verdade, o que surgiu agora foi a palavra, com Kardec, na verdade, a palavra reencarnação. Mas a ideia da reencarnação sempre existiu. E não podia ser diferente, já que a gente não começou a reencarnar agora, né? A gente vem reencarnando desde há muito tempo. Eu não sei vocês, mas na minha opinião, uma vez que a gente acredite que nós somos mais do que simplesmente esse corpo físico, a ideia da reencarnação é a mais lógica, né? Como o Carlos falou, o meu espírito foi criado agora, eu sofro a minha vida inteira. Por quê? Qual que é a lógica disso? Então, não faz sentido, né? Se você acredita em Deus e que Deus é infinitamente justo e bom, isso não faz sentido, né? Então, na minha opinião, é a ideia que mais faz sentido. E, na verdade, ela vem sendo provada desde Kardec por vários casos. Eu gosto muito de ver casos que não estejam relacionados ao espiritismo. Cientistas que tenham feito um estudo. E tem um cientista que chama Ian Stevenson. Ele lançou um livro que são os 20 casos de reencarnação. Ele fez uma pesquisa gigantesca sobre isso. E ele chegou no óbvio, que sim, é real. E é ótimo. Isso é um cientista que fez toda uma metodologia de pesquisa, né? Não foi assim, achômetro, né? Ele pesquisou, ele viu, ele tentou confirmar. Então, eu acho que isso é muito interessante. Por outro lado, já vou desligar a vitrola já, calma. Por outro lado, eu acho, minha opinião também, né? Isso é uma coisa pessoal, que a gente não precisa mais querer tentar descobrir se a reencarnação, ela é um fato, é o que o Carlos falou, é uma lei natural. O que a gente, minha opinião, o que a gente tem que se preocupar hoje é com o hoje, né? Com o hoje, para que o amanhã seja melhor. E outra, o que a gente foi, se fosse importante a gente saber quem a gente foi, a gente lembraria. Isso é óbvio, né? Então, todo mundo, eu já queria, nossa, eu queria saber o que eu fui na outra vida. Eu tive alguns vislumbres, né? Então, eu tenho uma certa ideia, mas isso não me incomoda mais. Eu acho que o que eu vislumbrei quando eu era mais jovem foi suficiente. Era aquilo que eu precisava lembrar, né? Pronto, desliguei a vitrola. Não, o que a gente foi, né? O importante é o hoje. E a gente tem que plantar o hoje para na próxima a gente conseguir, então, vir melhor, Sim. mais evoluída. Sim. E a gente também quer saber quem a gente foi, mas queria também ter sido coisas boas, né? Nunca a gente você foi um ladrão. Não fomos isso. Nós queremos ser sempre o mocinho da história. Todo mundo quer ser o rei do Egito, né? O faraó. Falando em rei de Egito, não sei se eu estou falando besteira, só para complementar, né? Eles faziam aquele embalsamento todo, né? Esperando que a alma voltasse para o corpo. Acharam múmia até recentemente, mais de não sei quantos milhões de anos, nunca voltou. Então, assim, é uma prova que a ressurreição naquele corpo era impossível. Sim, isso não tem como. E é uma prova científica, porque as múmias estão sendo encontradas ainda hoje. Uhum. Né? É que eu sempre digo, Deus não é um mágico, ele é um cientista. Sim. Fazendo um favor, Marcelo, depois você coloca no grupo o nome desse... Do livro? Coloco. Por favor, para me dar uma olhada. Às vezes tem no YouTube alguma coisa. E também não pode... Eu dou risada, a minha esposa, ela fala assim, ela tem alguns problemas com a mãe dela, fala assim,
Ah, não, eu vou fazer de tudo para minha mãe, porque eu não quero voltar mais perto dela. Não Aí, adianta. aí não adianta nada, Já vai voltar. né? Já Então, pensando nisso, já vai voltar. eu já falei para ela, desculpa, mas você vai voltar. Eu já falei para o Carlos também que ele pode fazer o que ele quiser, porque também ele vai voltar comigo também. Certo. Gente, eu já falo o contrário. Eu falo pro meu esposo que na próxima encarnação ele vai ser mulher. E eu quero, assim, que ele seja uma mulher bem, assim, tem que lavar, passar, cozinhar para ele saber dar valor. Ele não dá valor no serviço de casa. Então, ele tem que Uau. botar a mulher para sentir na pele. Certo. Bom, Não, mas mas isso a gente não sabe, né? não, não. E É também, brincadeira também. A sim, gente não sabe claro, nada. claro, não. É só para relaxar um pouco, né? O que a Afinal, gente sabe e tem certeza é que nós vamos morrer, o espírito Sim, vai para a erraticidade e nós vamos reencarnar. sim, Como vai ser e como, né? Isso daí Deus é que sabe. Deus sabe e é referente àquilo que nós estamos fazendo hoje, plantando hoje, né? Então, sim, é um futuro que sim. Conceição, Chico, alguma coisa para acrescentar? Não. Tranquilo, pessoal. Ok. Bom, podemos passar para o Livro dos Espíritos? Sim. É para ler até onde? Espaço universal, né? Sim, Espaço Universal. O 35 e o 36. Isso. Sim, esses Tá. dois. Sim, é curtinho, né? É. Uhum. Mas tá bom. Para começar, tá bom. Não, mas, Conceição, você lê 2 minutinhos e fala 10. É? Eu vou precisar de ajuda. Ah, Então, vou começar. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito supõe-se limitado. Não, infinito supõe-no limitado, que haverá para lá dos seus limites. Que haverá para lá dos seus limites. Isso confunde-te a razão, bem sei. No entanto, a razão diz-te que não pode ser de outro modo. Dá-se o mesmo com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que, que podereis compreendê-lo. Aqui eu não sei se é Kardec, se é... É Kardec. Quando é embaixo é o Kardec. Pronto, então. Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora esse alguma coisa fosse, o vazio absoluto ainda seria espaço. Não consigo comentar nada. Termina, Conceição, depois a gente comenta. Ok. 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. muito bem. Ajuda? Mas assim, você começa e continua. Eu começo. Ajuda! Alguém me ajuda. Vamos ajudar ela aí, Marcelo, Carlos? Vamos sim, com certeza. Veja bem, hoje eu estou com a vitrola ligada, então, né, vamos lá. Na verdade, olha só que interessante, né?
Na questão 35, ele fala sobre se é infinito ou não. Hoje, os cientistas, eles, com o que a gente tem descoberto até hoje, eles não supõem o universo infinito. Né? Eles supõem que houve um começo, que eles dão o nome de Big Bang, e que aí o universo se expandiu. Porém, já existe uma outra teoria que diz que o nosso universo surgiu após o fim de outro anterior. Então, na verdade, resultado, não sabemos nada ainda. Temos algumas ideias. Então, é bem provável que, bom, e faz sentido o que ele falou, né? Tudo bem, começou no Big Bang, mas e antes? Tinha o quê? Né? Então faz bem sentido o que ele fala aí. Agora, a questão 36, ela, para mim, é muito mais interessante. Por quê? Porque no século XIX, quando não se sabia quase nada sobre o vácuo, o espaço, né? Não o vácuo do espaço. Ele perguntou, existe o vácuo no espaço? Não, não existe vácuo no espaço. E há pouco tempo, descobriu-se que todo o espaço é preenchido com alguma coisa. Que eles deram um nome por matéria escura. Certo? Então, ou seja, estamos chegando mais de 150 anos depois naquilo que o Espírito falou para Kardec. Então, isso para mim é assim o principal. A questão de ser infinito, é difícil da gente dizer que vai ter um fim isso tudo. Por quê? A gente, quando fala no capítulo 3 do Evangelho, a gente fala das muitas moradas na casa do Pai. Quer dizer, é um sobre o outro. Então, quando que vai ter fim? O universo falando. A Terra, ela vai deixar de ser mundo de expressões de provas e vira mundo de regeneração. Continua crescendo, vira mundo celeste. Continua crescendo, vira mundo puro. Sim. Então, quer dizer, é difícil você falar em fim. O que a gente já sabe cientificamente é que o nosso Sol vai morrer. Como Sim. todas as estrelas morrem, né? O nosso Sol vai morrer. Aí já li até algumas coisas na parte espírita que diz que quando o Sol morrer é que vai entrar a transformação da Terra. Porque aí vai mudar todo esse espaço, vai mudar todas as matérias, né? A Terra não vai mais poder ser habitada pelo nosso corpo, vai ser um outro planeta, porque vai chegar um outro Sol. Então, nunca tem um fim, é como se fala, não vai ter um fim. Mas ela pode não ser habitada por um corpo, né? Mas ela pode ser habitada por um espírito. Mas que não vai ser mais o nosso corpo, né? Vai ter o corpo, mas não é com essa composição. Certo. Lembra quando a gente estudou sobre matéria? Isso que eu estou lembrando. Vai continuar tendo matéria, porém é um outro tipo de matéria. Uma outra composição. Se eu for colocado num outro lugar, eu preciso ter a composição daquele lugar. Sim, exatamente. Senão eu não consigo. Porque a gente estudou, acho que no capítulo anterior, né? Sim. Oi, perdão, Carlos, pode continuar. Era sobre isso mesmo. Pode falar. O que eu ia dizer é o seguinte: nós sabemos que nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando o nosso sistema quando o nosso sistema deixar de existir, ele vai existir, mas ele vai servir de matéria para surgir um outro sistema, né? E todo mundo já ouviu falar sobre o buraco negro. Dizem que o buraco negro ele é como se fosse uma usina de reciclagem do que existe, né? O buraco negro, isso é uma teoria, né? Não sei se a gente não sabe se é isso, mas que ele pega por exemplo, ele engole sistemas inteiros e recicla isso, né? Então, mas falta tanta coisa para a gente aprender, hein, gente?
Ah, você acha que Ai, não tem que reencarnar? Gente, também falta tanto bilhões e bilhões de anos para isso. Né? Então, pois é. Estaremos ou lá, onde nos for É isso aí. permitido. quando a gente fala, né, começa a falar em infinito, né? Quando a gente começa a falar em buraco negro, dá a impressão que a gente é tão tiquititico, né? Ah, mas somos, né? Dá a impressão. Nossa, Mas assim, somos, né? é tão imenso tudo isso, que a gente é tão pequenininho. É, somos um nêutron, um próton, qualquer coisa, um núcleo. Mas veja a bondade de Deus, né? Mesmo nós sendo pequenininhos, né? Ele se importa com cada um de nós. Verdade. Isso é uma certeza. Quanto amor, né? É uma coisa realmente incrível. E aí, o que você acha, Conceição? Você concorda? Com tudo. Ok. E aí, Chico? O que você acha? Acho que muita coisa que a gente falou vai de encontro a o que a gente também não está pronto para absorver, para ver e para sentir, né? Então a gente fala de vida em outros planetas, realmente existe, mas a gente não, talvez nossa realidade física e espiritual não está pronta para receber isso nesse momento, né? Assim como há outras verdades científicas, espaciais e afins, físicas e químicas, né? Então, eu acho que isso é um processo que a gente vai recebendo, como a gente falou aqui, de acordo com o tempo, de acordo com a nossa evolução, né? E acho que está tudo em linha. É isso aí. Mais uma coisa que me surgiu agora hoje as teorias da física elas falam dos multiversos, né? Que não existe só esse universo. Isso pode estar relacionado com as várias dimensões, né? A dimensão física, a dimensão extrafísica. Não sabemos, não sabemos onde que vamos chegar, né? São teorias novas, mas bom, eu pelo menos acho extremamente interessante, né? Adoro isso, adoro. Mostra que nós temos muito a aprender. E tanto a caminhar. Que uma só encarnação é nada. Carlos, eu não entendi o finzinho que você falou. Você pode repetir, por favor? Uma só encarnação é nada. Ah, sim, não é mesmo. Como que numa encarnação você vai saber de tudo o que nós estamos agora aqui falando? Nós não estamos nem entrando no mérito de cada item que a gente falou. Né? É verdade. Verdade. Mais algum comentário, gente? Não, eu estava lembrando da mãe de Chico Xavier falar, né, que já visitou Marte, né, esses planetas todos, né? Júpiter. Estava lembrando, Cartas para uma Morta, é isso, né? Da mãe de Chico Xavier, ele escreveu, psicografou lá. E eu estava lembrando, né, a grandeza do espírito, poder visitar outros planetas, ter conhecimento, né? E um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos trabalhar. Certeza. Vamos cumprir aqui a nossa parte primeiro, dando um passinho de cada vez. Uhum. Exato. Muito bem, com certeza. Vamos ver, né? Daqui a uns 10 mil anos. Né? Quem sabe daqui a uns 10 mil anos a gente aprende alguma coisa. Todo mundo estudar, aprender, praticar, para daqui a uns 10 mil anos, Marcelo, a gente conseguir se reunir, né? E estarmos juntos novamente, né? Na evolução, todo mundo evolui para estarmos juntos novamente. Vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo. Daqui 10 mil anos, quem tiver mais evoluído vai chamar os outros. Concorda? Tá certo. Bom acordo. Tá? Tá certo. Ok. Quem que vai fazer as vibrações? É o Chico. Acho que sou eu. E a prece de encerramento? Eu.
Marli, tá. Pai nosso. Então, fiquem à vontade. Então, Chico, Marli. Então, vamos tranquilizar nossa mente, abrir nosso coração, abrir mais o nosso coração, mentalizar o nosso Criador, o seu Filho. Vamos começar a pensar nas nossas casas, na nossa família, em quem está passando por dificuldades. Vamos trazendo mais para cima, pensar na nossa cidade, nos pontos críticos que nela se encontram, com presídios, manicômios. Vamos trazendo mais para cima, pensar no nosso estado. Nosso país e no globo. Vamos novamente pensar em Jesus, enviar energia positiva para todos esses lugares. Vamos fazer uma prece para a energização dessa água que vamos consumir depois desta reunião, após a prece final. Vamos iniciar o Pai Nosso. Conceição. Não era eu? Marli, desculpa. Pai, pedindo a Maria de Nazaré que nos conduza até Jesus, que Jesus nos conduza até ao nosso Criador, que todos os nomes que constam na nossa lista possam receber da espiritualidade aquilo que necessitar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Quero fazer um agradecimento a Jesus por essa reunião, agradecer aos nossos mentores individuais que estiveram presentes e aqueles que a gente tem algum desentendimento, alguma coisa, nosso perdão. E que Jesus conduza a nossa semana com muita luz, muita paz. E bora amanhã, 3h, Ribeirão Preto. Vai dar tudo certo. Já deu. Vai lá. Ok. Graças a Deus. Estaremos vibrando positivamente. Sim. Gratidão. Com certeza. Alguém sentiu assim um arrepiozinho? Alguém sentiu aí? Vários. Vários. Estamos todos abençoados. Assim seja. Essa semana vai ser a semana mais iluminada da nossa vida. Será. Amém. Será, se Deus quiser. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram que eu coloquei um link do YouTube. Eu fiz uma conta do nosso grupo e todas as reuniões estão lá, tá? Então, se alguém se interessar em assistir as reuniões, é só dar o link, aquele link lá para as pessoas acessarem, né? E eu também fiz um e-mail para nós.
um e-mail para nós nos comunicarmos quando for necessário. Para mandar material, sei lá, troca de material, que é mais fácil, né? O e-mail você consegue compartilhar mais informação. Ou, sei lá, qualquer outra coisa que seja necessária. Eu vou colocar essa informação do e-mail aqui no grupo, assim que acabar a reunião, tá? Ok? Só lembrando, Marcelo, não esquece de colocar o nome lá do autor. Vou colocar. Eu gosto muito de ler sobre isso. Uhum. E, por gentileza, recoloca para mim o link do YouTube, que sem querer eu apertei e apaguei para mim. Sem problema, eu coloco de novo. Gratidão. Gratidão, Eliane, Carlos, Marcelo, Chico, Conceição. Gratidão a todos vocês, gratidão à espiritualidade, gratidão a Jesus e ao Criador. Boa semana, gente. Boa semana. Agora que eu lembrei aqui. Domingo que vem, provavelmente, eu não estarei. Oxe. Então, a Marli que vai fazer, Marli, acho que eu terei que ficar de folga. Por um bom motivo, irei passear. Muito bem. Mas a gente coloca você de suporte, então. Isso, Se caso você estiver aqui, você só fica no suporte. Ok. Bom passeio, então. Divirta-se, viu? Se ficar bem no meio das flores, eu mando uma foto para vocês. Ok. Põe um grupo, as tulipas. Umas tulipas. Eu tô achando que você vai para Olambra, né? Eu também acho. Eu também vou para Olambra, mas não no domingo. Eu vou domingo. Conceição, Olambra é uma cidade aqui perto da nossa região, que ela foi fundada por holandeses. E ela é especializada em flores, plantas. É realmente muito bonito. Não só flores, né? Lá a gente tem a dança circular, a gente tinha o Peter, né, que faleceu, mas assim, tive a honra de aprender dança circular com ele. Eles têm todo aquele ritmo de Olambra, né, que a gente pode até estar participando também. Sim, é muito bacana, muito bacana. Olha, eu não sei se você vai gostar, mas menta sorvete de rosas. Ok. Agora você me deixou curiosa. Eu já fui lá, mas eu não consegui. Tenta experimentar o sorvete de pétalas de rosa. Depois você me fala. É que às vezes, assim, é muito longa a fila para você conseguir comprar. Sim. Bom, muito bem. Então é isso aí. Boa semana, gente. Boa semana, pessoal. Sempre estarei aqui. Tchau. Tchau. Tchau.